Olá, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje sobre a importância dos hábitos saudáveis para que nós possamos promover a nossa longevidade. Quem que não quer parecer e estar mais jovem, com mais saúde, prolongar os seus dias de vida? E diante disso, a gente tem várias ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, para que isso seja possível. Então, chame toda a sua rede, todo o seu time, todas as pessoas que você conhece, toda a sua família, para estar com você nesse treinamento. Marque a pessoa aqui, mesmo que ela não consiga assistir em tempo real, depois manda o link desse treinamento, que é importante para que todos possam ter o conhecimento de quais as ações nós podemos fazer, simples ações para que a gente possa mudar a nossa rotina, para que a gente possa aprender a ter bons hábitos, de maneira que tenhamos mais saúde, de maneira que tenhamos mais qualidade de vida. Então, compartilhe o link com a sua rede, com o seu time. Vou combinar algo com vocês. Para quem está aqui pela primeira vez no nosso treinamento de hoje, eu sou Elisângela Lins, treinadora de produtos Maravilhas da Terra. É um prazer imenso poder estar com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui semanalmente trazendo informações, muitas matérias, principalmente falando sobre os nossos produtos, sobre os nossos alimentos, para que você possa fomentar o seu negócio, para que você possa estar cada vez mais antenado, ter mais conhecimento para passar segurança para os seus clientes. Vou tentar acompanhar vocês aqui no chat aqui para ver se eu consigo. Ok. Júlia, para você, não sei se aparece travado, mas para mim aqui tá travadinho aqui no YouTube, não sei o que aconteceu. Bom, não sei se eu... Ok. Para mim tá travado, não consigo compartilhar aqui. Tá como se o vídeo tivesse terminado já. Peraí. O link. Ó, para mim aparece como se o vídeo tivesse finalizado. Eu poder acompanhar o pessoal aqui. Enquanto a Júlia, essa linda, nos dá o suporte aqui, eu vou falando com vocês. Bom, qual que é a importância? Né? Pode continuar. Tá, ok. Júlia, é que para mim, só estou perguntando porque para mim parece travado, eu não consigo acompanhar daí aqui os comentários. Até sair, entrei de novo, dá como se o vídeo tivesse 2 minutos finalizado só. Vou tentar sair aqui e eu entro. Só um minutinho, pessoal, só para eu poder entrar no... consegue agora. Vou entrar aqui no link. Não consigo, aparece um vídeo de 1 minuto só. Mas aqui tá indo, tá ao vivo. Então, depois, o que a gente vai fazer? Já que está travando aqui, no finalzinho, Júlia, se você puder só me auxiliar, se tiver alguma pergunta, combinar com o pessoal aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta relacionada ao nosso treinamento de hoje, deixa para os 5 minutos finais, e a Júlia está aqui, essa menina querida que sempre me dá o suporte, ela pode me passar algumas perguntas relacionadas para eu poder estar respondendo aqui. Pode ser, Júlia? Tá bom, pode deixar. Ok. Bom, primeiramente, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, principalmente com o que a gente faz com o nosso corpo. Na maioria das vezes, nós queremos resultados extraordinários, nós queremos mudar o nosso resultado, a nossa performance, mas, na grande maioria, nós esquecemos que tudo, né, que cada processo depende de pequenas ações. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas, a grande maioria, não se preocupam em comer o quê? Alimentos saudáveis. A grande maioria tem hoje, devido a essa correria, essa grande tecnologia, né, desse mundo desenfreado, da pressa, nós acabamos nos alimentando de uma grande quantidade de alimentos processados, industrializados, refinados, riquíssimos em gordura. O que acontece? Em nenhum momento, né,
A gente não tem um momento de refeição adequado. É muito raro isso no nosso dia a dia. Ou está com pressa do trabalho, ou porque está no trânsito, né? A gente se alimenta no trânsito, se alimenta em ambientes estressantes. Muitas vezes, até no treinamento anterior que eu falei aqui para vocês, a gente não se alimenta, né? A gente só come no automático. Ou está comendo, olhando o celular, ou respondendo alguma coisa, não está fazendo o processo de alimentação de forma correta. E isso reflete no nosso organismo. Por quê? O ritmo atual do ser humano tem levado, né, tem feito com que nós tenhamos cada vez mais uma alimentação pouco saudável. E para que isso aconteça, para que a gente mude o nosso quadro, para que a gente mude o nosso futuro em termos de saúde, é necessário mudar os nossos hábitos. A gente precisa ter essa mudança de hábito, né? Uma vez que os nossos hábitos estão relacionados diretamente com diversos problemas de saúde. Principalmente, grave isso, problemas com obesidade é o primeiro. Segundo, com doenças cardiovasculares, com problemas cardíacos. Então, tudo isso está relacionado à nossa alimentação. E falando em problemas cardíacos, eu separei para vocês uma matéria do Jornal de Medicina Internacional, antes da gente iniciar o nosso treinamento, porque é algo extremamente importante. Depois eu deixo nos comentários o link do artigo para vocês, que foi publicado. Diz que em um estudo publicado em 2014 na JAMA, que é o Jornal Internacional de Medicina, foi descoberta uma associação entre a dieta rica em açúcar e um maior risco. A dieta riquíssima em açúcar promove o maior risco de morrer de doenças cardíacas. Como assim, Elisângela? A gente fala de açúcar, fala só de obesidade, eu vou explicar para você por quê. Ao longo do estudo de 15 anos, eu estou lendo aqui para vocês porque eu separei essa matéria, depois eu deixo o link. Ao longo do estudo de 15 anos, as pessoas que consumiram de 17 a 21% de suas calorias diárias de açúcar, adicionado, né, nas suas refeições, tiveram um risco de 38% maior de morrer de doenças cardiovasculares, em comparação àquelas pessoas que consumiam apenas 8% de suas calorias diárias com açúcar. Então, olha que número extremamente expressivo, 38% tinham maior chance de morrer com a quantidade maior de açúcar. Mas quando a gente fala de açúcar, nós não estamos falando propriamente só do açúcar. Ou seja, quanto maior o consumo de açúcar, maior o risco de doenças cardíacas. Mas o açúcar ele está presente nos carboidratos, em diversos alimentos processados, refinados, e a gente precisa ter esse cuidado. Quantidades elevadas de açúcar sobrecarregam o nosso fígado. E o fígado metaboliza o açúcar em excesso e converte os carboidratos em gordura, igual ao álcool. Por isso que a gente tem visto muitas pessoas também com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e as pessoas ficam preocupadas somente com a gordura da alimentação. E, na verdade, não. O fígado é o nosso para-brisa, é nele que vai parar tudo aquilo. Ele fala assim, manda para mim que eu separo comigo o que não presta e distribuo para o organismo aquilo que faz bem. E a gente vai sobrecarregando a funcionalidade do fígado. E a grande maioria sempre acha que o excesso de gordura é prejudicial. Sim, o excesso não é muito bom, mas o excesso de açúcar pode causar esse dano maior no fígado. E com o tempo, né, com esse excesso, essa sobrecarga no fígado, isso pode levar ao acúmulo de gordura, que pode se transformar em doença hepática gordurosa, que é chamada de esteatose hepática, contribuindo também para o surgimento do diabetes, que aumenta o maior índice de doenças cardíacas. Consumir carboidratos refinados em excesso aumenta a inflamação crônica, que é uma via patológica para diversas doenças, inclusive para doenças cardíacas. Cada caminho, todos nos levam ao quê? Às doenças cardíacas. O consumo excessivo, além de contribuir para a obesidade, acaba desligando o seu controlador de apetite. A pessoa acaba comendo por compulsão.
aumentando a compulsão principalmente por açúcar, fazendo com que haja o que é um círculo vicioso. Mas a grande maioria fala assim, mas eu não consigo parar de comer doce. Eu faço qualquer tipo de dieta, mas eu não consigo parar de comer doce. Infelizmente, muitas pessoas dão valor à saúde apenas quando as perde. Frase forte, né? Mas é exatamente isso, quando perde a saúde. Então, qual que é o nosso convite para que a gente mude os nossos hábitos e possamos transformar as nossas vidas? Então, eu vou deixar depois o link aqui para vocês desse artigo extremamente importante. Por isso que eu trouxe para vocês esse assunto diferenciado, a importância dos hábitos saudáveis para que a gente possa promover a longevidade. E o que é para você um hábito saudável? Você já parou para pensar? Quando a gente fala de hábito saudável, a primeira coisa que vem na nossa mente é exercício físico e alimentação correta. Ótimo, exatamente isso. Mas quando a gente fala de hábitos saudáveis, nós não estamos nos referindo a somente isso. Existem vários hábitos que nós adquirimos no nosso dia a dia que nós podemos definir se são bons ou se são ruins. É muito fácil, né? O dizer popular fala que a gente se acostuma fácil com coisas boas, com aquilo que não gera sacrifício. E na grande maioria das vezes, para que a gente possa manter hábitos saudáveis, a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Existe um livro chamado O Poder do Hábito. E esse livro do Poder do Hábito, ele fala que aquilo que você consegue fazer por 21 dias, de forma contínua e ininterrupta, você faz com que se torne um hábito na sua vida. Forma contínua é diariamente, todos os dias. Para que aquela ação que você faça durante 21 dias, o seu cérebro passa a assimilar essa informação como se ela se tornasse um hábito na sua vida. Assim como o hábito da gente escovar os dentes, né, da gente se alimentar, se torna um hábito. E esse mesmo livro fala que por um período de 90 dias, aquilo que você faz de forma ininterrupta passa de hábito para estilo de vida. Não existem coisas que você faz no automático, como eu falei, o escovar os dentes, ou existem ações que você faz que você acaba fazendo para o longo da vida. Né? Ao longo das nossas vidas, a gente acaba cometendo as mesmas ações e não percebe. Então, o hábito, ele precisa ser algo contínuo, ele precisa ser algo que a gente faça de maneira ininterrupta. Então, é preciso colocar na nossa mente que a gente precisa fazer, que há a necessidade da gente manter aquele hábito por 21 dias. Quer um exemplo? Os hábitos ruins são muito mais fáceis da gente adquirir. Seja um vício, né? Seja o hábito de se atrasar para alguma coisa. Elisângela, é um defeito. Não, acaba se tornando um hábito, porque você, vou levar mais 5 minutos, eu chego atrasado. Acorde, porque às vezes isso está se tornando um hábito na sua vida, você não percebeu, você tem o hábito de fazer isso, você fez isso muitas vezes, então você pode... O hábito de não cumprir uma promessa. Elisângela, como assim? É um hábito. Eu quebrei tal coisa. Eu falei que eu não ia mais comer doce, mas eu não resisti. Eu falei que eu ia iniciar uma academia, fui uma semana, não fui mais. Isso é um hábito de descumprir uma promessa, né? E principalmente porque você prometeu para a pessoa mais importante da sua vida, que é você, né? Então, o hábito ruim é nós gostarmos, é nós nos adaptarmos à zona de conforto. Grave isso. A zona de conforto é o lugar de maior risco da sua vida. Porque quando nós estamos na zona de conforto, é onde acontece o perigo. Nós estamos ali literalmente protegidos e não nos permitimos a mudanças. Então, por isso que eu queria chamar a atenção de vocês para a gente entender realmente. Por que hábitos saudáveis são importantes para nossas vidas? Por que a gente fala tanto de hábitos saudáveis? Incorporar hábitos saudáveis na nossa rotina, no nosso dia a dia, vai muito mais além do que mudar a nossa alimentação e a prática de atividade física. Embora essas duas ações sejam extremamente importantes,
o hábito saudável vai muito além disso. Cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar, mas também nós precisamos cuidar da nossa mente. E isso exige um conjunto de hábitos que devem ser incorporados na nossa rotina para que a gente tenha uma maior qualidade de vida, para que nós tenhamos uma melhor disposição. Tudo vem de uma sequência de ações que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, nós precisamos priorizar essa rotina de hábitos saudáveis para que haja um equilíbrio na nossa vida, para que a nossa vida seja equilibrada e a gente possa manter saúde, nós possamos manter a vitalidade. É importantíssimo a mudança do estilo de vida. Lembra que eu comentei que hábito saudável que você faz por um período de 21 dias. Quando você faz isso por 90 dias de forma seguida, se torna um estilo de vida. Então, a gente precisa fazer com que o hábito saudável se torne um estilo de vida. Quer ver um exemplo? A palavra dieta. O significado da palavra dieta em latim significa modo de viver. E as pessoas confundem a palavra dieta como algo que tem data para iniciar e data para terminar. E não é isso. É o seu modo de viver, é o que você vai levar para o resto da sua vida. Então, a mudança de estilo de vida é a forma mais saudável e a forma mais eficaz de controlar tanto o peso, né, como a gente entrar em forma para prevenir doenças a longo prazo, como, por exemplo, temos visto muitas doenças como osteoporose, infarto em pessoas jovens, como tem nas últimas décadas, o que tem morrido pessoas jovens de infarto, coisa que a gente não via anteriormente, mas tudo em decorrência do quê? Da má alimentação, do excesso de carboidrato, do excesso de açúcar, do excesso de refinados, de processados, de comida pronta, de fast foods, de refrigerantes, para que a gente tenha o quê? A facilidade, a gente está antecipando a nossa morte. Forte isso, né? Mas é exatamente isso que acontece, né? Diversos tipos de câncer no colo, no reto, problemas de refluxo gastroesofágico e vários outros. Então, a gente precisa ter o quê? A mudança no nosso estilo de vida. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de hábitos saudáveis que vão promover a nossa longevidade, que vão prolongar os nossos dias aqui na Terra, né? Vamos falar dessa forma. Então, a gente trouxe para vocês essas dicas. Não estou conseguindo acompanhar no chat aqui, que pena. Primeira dica: alimentos variados nutrem o nosso organismo. O que significa isso? Quanto mais colorido, quanto mais diversidade da natureza no nosso prato, melhor a nossa nutrição. Melhor os nutrientes que vão realmente nutrir as nossas células. Porque quando a gente está com aquela falsa fome, o nosso corpo está enviando mensagem que falta um tipo de nutriente. Mas nós não temos essa capacidade de entender que tipo de nutriente que é. Então, a gente acaba comendo aquilo que nos sacia de forma rápida. Então, é importante a gente nutrir as nossas células. Quando as nossas células estão nutridas, dificilmente a gente vai receber essas informações de falsa fome. Então, o nosso organismo só vai pedir comida se realmente você precisar da comida, mas não vai evitar aquele processo de compulsão. Então, um cardápio nutritivo, né, implica em quê? Em diversificar os alimentos, e a gente ter uma forma colorida no nosso prato, para que a gente possa variar o nosso prato. Uma dica importante: misturar folhas de cor verde escuro. Essas folhas, né, como, por exemplo, couve, todas essas partes de folhas, não só de folhas, mas também as crucíferas que a gente fala, né, que são brócoli, que faz com que nós tenhamos uma alta quantidade de vitamina A, de vitamina C, vitamina K e vários outros nutrientes, como os legumes coloridos, como os vegetais, como tubérculos, os vegetais ricos em antocianinas, que são cores arroxeadas, né? A coloração mais arroxeada, a berinjela, a beterraba, o repolho roxo, são ricos em antioxidantes. Lembra que antioxidantes são os preventivos contra a ação dos radicais livres. Então, a gente precisa entender um pouquinho, buscar entender de que forma a gente vai alimentar o nosso corpo, né? Que é o nosso
o nosso templo aqui onde a gente habita, que a gente precisa cuidar do nosso organismo. E essa variação de alimentos traz essa diversidade de nutrientes para o nosso organismo. E dessa forma a gente consegue ter muito mais saúde, ter um déficit quando a gente tem o déficit de vitaminas e minerais, acaba sendo precursora de várias doenças. E que se a gente se alimenta de forma correta, evitamos esse déficit de vitaminas, esse déficit de minerais, e temos muito mais disposição. Quando o nosso organismo está intoxicado pela quantidade excessiva de alimentação incorreta, de hábitos ruins, nós temos uma sensação de fadiga frequente, problemas digestivos, problemas de insônia. A pessoa pode até deitar cedo, mas ela não tem um sono tranquilo, um sono reparador, levanta no outro dia muito mais cansada do que se deitou, e sempre tem uma fadiga, um cansaço que não lhe pertence. Por quê? O excesso de intoxicação das nossas células faz com que a gente tenha essa prostração. Então, é importante que nós nos alimentemos de forma correta, que não só cuidando do nosso corpo, a gente tenha mais disposição. É importante também o consumo de fibras, vitaminas e nutrientes, através de alimentos frescos e naturais, que é uma excelente maneira de manter o nosso corpo saudável, funcionando bem. Mas quando a gente fala de fibras, né, não adianta comer um excesso de fibras. Você sabe que as fibras são higroscópicas, que elas captam o maior volume de água, então a gente precisa tomar mais água, a gente precisa beber água no nosso dia a dia. E a água é a transportadora dos nutrientes. É a água que vai levar os nutrientes nas nossas células. Por isso, a importância da água, além de nos hidratar, de trazer, né, todos os eletrólitos, todos os benefícios para o nosso organismo, ela é a principal transportadora de nutrientes. Se não chegar nutriente nas nossas células, o nosso corpo entra em colapso. Então, beber água é fundamental para que todos esses nutrientes cumpram as funções no nosso organismo. E a água é o principal ingrediente do corpo, trabalha fazendo o quê? Transportando todos esses nutrientes, e é ela que vai ajudar através do processo de eliminação de toxinas por meio da urina, substâncias que estão em excesso, além de colaborar com o bom funcionamento do nosso intestino, eliminando aquela sensação de inchaço, aquela sensação de desconforto, principalmente na região abdominal. A água é o principal componente para a nossa saúde. A água é vital, a água é vida. Nós precisamos consumir água de forma correta. E existe um cálculo muito simples. O ideal é que todas as pessoas tomem, no mínimo, 2 litros de água diariamente. E quando a gente está falando de água, não estamos falando de chá, não estamos falando de suco, de nenhum outro tipo de líquido. Água, no mínimo 2 litros de água ao dia. Mas o nosso corpo, existe um cálculo, né, na área de saúde que nos orienta qual é o mínimo de água que o nosso organismo precisa para manter as suas funções vitais. E existe um máximo também para que a gente não exagere na quantidade de água, porque água em excesso também não é muito legal. Então, há um cálculo simples para saber a quantidade de água que você precisa ingerir no seu dia a dia, que é, para cada quilo, conta-se 35 ml de líquido, ou seja, para saber a quantidade ideal para o seu corpo, basta multiplicar o seu peso corporal vezes 0,035. A quantidade, o resultado vai ser em litros de água que o seu corpo precisa para atender as funções vitais. É o mínimo que ele precisa. E o máximo, você joga 0,045, que vai dar uma quantidade de limite máximo. Mas você mantendo esse mínimo de água por dia já é extremamente suficiente. Então, o seu peso corporal vezes 0,035 vai dar o valor de água que você precisa, no mínimo, para o seu peso corporal. Então, a água é responsável pelo transporte de nutrientes. Qual é a outra dica? Exercícios regulares mantêm os músculos fortalecidos. Quando a gente faz a prática do exercício físico, nós não estamos pensando somente na parte estética, na modelagem, na moldagem do nosso corpo.
Isso é extremamente importante também, melhora a nossa autoestima, eleva a nossa autoestima. Mas o mais importante de tudo é fazer com que esse exercício físico possa trazer outros benefícios além da beleza. Primeiro, quando você pratica exercício físico, você produz um hormônio chamado endorfina, que é responsável pela auxiliar no fortalecimento da nossa musculatura, mas, acima de tudo, a endorfina libera sensação de prazer, de bem-estar, faz com que você se sinta melhor, que você se sinta mais disposto. Nos primeiros dias que você inicia as atividades físicas, às vezes vem um pouquinho do cansaço, a falta de costume, depois aquilo se torna um hábito e o seu corpo passa a pedir o exercício físico de forma regular. E além dessa produção de endorfina, dessa sensação de prazer, dessa sensação de disposição, nós temos também o fortalecimento dos músculos. Ao passar dos anos, com o envelhecimento, principalmente quando a gente tem uma vida sedentária, a gente vai perdendo um pouco de massa magra, os músculos vão ficando enfraquecidos, corre o risco de queda, de fraturas, e se a gente tem essa forma regular de manter os nossos músculos fortalecidos, isso não acontece. Ter músculos fortalecidos vai fazer com que proteja as nossas articulações, proteja os nossos ossos, evitando todos os problemas futuros, principalmente a osteoporose. O fortalecimento da nossa musculatura traz benefícios a médio e a longo prazo, já que o que? Ao longo dos anos, como eu falei para vocês, a nossa massa magra pode ir diminuindo, tendo aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de sensibilidade. A gente precisa fortalecer. Para quem trabalha o corpo com atividade, né, praticada de 2 a 3 vezes por semana, essa sensação é minimizada, prevenindo queda, proporcionando uma melhor qualidade de vida, fortalecimento da musculatura, e aquilo que eu falei para vocês, a modelagem, né, a moldagem do nosso corpo, da nossa silhueta, que vai se tornando cada vez mais gratificante olhar no espelho. A quarta dica para vocês, a importância de cuidar da saúde mental. Lembra que eu falei no início do nosso treinamento que atividade física, beber água é extremamente importante? Sim, são 2 elementos fundamentais, mas o mais importante de tudo é cuidar da nossa saúde. Elisângela? Oi, tá ouvindo? Oi, Voltou. parou a transmissão aqui para mim? Voltou. Peraí, deixa eu ver se tá online ainda. Tá travada, mas tá online. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Aparece para vocês aí os slides? Sim, tá aparecendo. Tá, então vamos continuar. Você me avisa aqui, Júlia, se parar a transmissão? Tá bom, eu vou. aviso, pode deixar. Então, como eu falei, é importante, né, apesar do corpo fazer uma parte, ser uma parte importante do nosso processo de qualidade de vida, cuidar da nossa mente é extremamente fundamental para que todo esse processo seja completo. É importante a gente valorizar a questão de sentimentos, observar a nossa forma de pensamento, que tipo de pensamento nós estamos tendo no nosso dia a dia, se a gente está acarretando o estresse. O estresse acaba desencadeando o excesso de cortisol. O cortisol é um hormônio importante, é o hormônio que a gente fala de fuga ou luta, é o hormônio importante para o nosso organismo. Tá dando certo aí, Júlia? Para mim, fechou. Tá aparecendo os slides. Tá. O cortisol, em excesso, ele prejudica e acarreta várias doenças no nosso organismo. Então, é importante a gente valorizar esses sentimentos, procurar estar de bem com a vida, com algumas situações, para que a gente coloque a nossa mente de forma ativa, né? Ficar preocupado se você está com falta de vontade, aquele processo de desânimo no seu dia a dia, ou baixa autoestima. Atualmente, nós temos visto que doenças como a depressão, síndrome do pânico e crises de ansiedade são frequentes.
mas são casos que têm cura. Cura de quê? De forma preventiva. E não depende de medicamento, não depende de alopáticos, depende das nossas ações, da mudança dos nossos hábitos, para que a gente realmente cuide da nossa mente, evitando o esgotamento, a exaustão, o estresse, o cansaço, tudo isso para que a gente possa manter a nossa mente saudável. Júlia, acho que eu vou ter que sair aqui, que não... Tenta compartilhar de novo o slide para ver se vai. Deixa eu ver aqui. Ele não fecha agora. Aí, peraí. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Não sei se está aparecendo aí para você. Não. Está liberado para compartilhamento? Sim. Não. Coisa. Tenta agora. Deixa eu ver. Ok, para mim agora deu aqui. Parece para você? O slide que eu tô é a dica 5, disciplina acompanha os hábitos saudáveis. Peraí, não tá aparecendo. Não? Não. Tenta agora. Vou sair e vou compartilhar, tentar de novo. Tá. Não permite para mim. Tá. Quer me mandar? E eu compartilho aqui? Peraí que eu vou te mandar, rapidão. Um minutinho que eu já vou compartilhar com você aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá, o pessoal tá vendo a gente que para mim travou tudo. Nunca aconteceu isso, né? Mas ao vivo, vamos lá. O slide que eu parei, Júlia, foi o slide 9. Não sei se você consegue compartilhar ali. Ah, peraí que ainda não chegou. Ainda não. Não? Mandei Não. para você. Bom. Mandei novamente. Agora chegou. Vou fechar o WhatsApp aqui, para não ficar com barulho. Acho que foi o meu. Peraí que eu Tá aqui. Eu parei no slide número 9. Tá. Calma aí que tá abrindo. Desculpa, pessoal. Ok? Calma aí. Estamos quase finalizando.
Pronto, tá aparecendo para você? Deixa eu voltar aqui. Para mim, sim. Uhum. Então, pronto. Ok. Bom, vamos lá, né, pessoal? Ao vivo é assim mesmo, assim que acontece, né? Eu falo que a Júlia é o meu anjo, que me dá o suporte e me socorre. Dando continuidade, a gente falou da questão de cuidar da nossa mente. A quinta dica, a disciplina acompanha os hábitos saudáveis. De nada adianta eu tomar a decisão para ter hábitos saudáveis, começar a fazer ações de hábitos saudáveis e não ter disciplina, não ter constância nas minhas ações. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós assumimos esse controle de fazer algo diferenciado na nossa vida, de mudar os nossos hábitos, nos primeiros dias, né, nós estamos ali empolgados, mas vai acontecer dias em que os horários vão ficar apertados, ou simplesmente chega aquela preguiça, aquela dificuldade de preparar a nossa saladinha, de fazer a nossa comida, ou até mesmo de ir para a academia, de ir para fazer a caminhada. Nesses dias, é importante que a gente pense que tudo que estamos fazendo é para o nosso bem. Ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por você. Somente você. Existem coisas, existem ações nas nossas vidas que independem das outras pessoas, nós precisamos de nós. Então, quando surgir esses dias, nessa dificuldade, é importante que a gente pense que a gente está fazendo para o nosso bem, para o bem do nosso corpo, e quando nós percebemos, tudo vai se tornar um hábito na nossa vida. E até que a gente possa acabar sentindo falta quando não puder realizar essas tarefas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei de viagem, né, estive na companhia durante uma semana, e eu cheguei de viagem respeitando o protocolo de saúde, né, da questão de saúde, eu estou em isolamento. E eu tenho o hábito de praticar atividade física diariamente, regularmente. Frequento academia e faço corrida todos os dias. O único dia que eu não faço é no domingo. E o meu corpo está sentindo falta dessa, né, essa abstinência por uma semana de exercício físico. Então, no começo, quando eu iniciei a prática de atividade física há 3 anos como hábito, surgiram dias de frio, dias de chuva, dias de preguiça. Mas a constância desse hábito, a constância de manter essa atividade fez com que aquilo se tornasse um hábito na minha vida e hoje eu sinto falta. Então, se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Então, hábito é o alicerce que constrói os nossos resultados. Né? Pode ir passando, Júlia. A gente precisa do hábito, manter esse hábito para que possa ter essa constância. Sexta dica, a persistência é trabalhada nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes você pode ter começado uma dieta, muitas vezes você pode ter iniciado uma atividade física, ido à academia ou ter feito algo diferente. Como eu falei, foi tudo bem. Chegou uma parte do processo onde você caiu, ou você quebrou a sua dieta, ou você quebrou a prática de exercício físico. E qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente? Ah, eu vou desistir. Ah, não deu certo, eu vou tentar. No mês que vem eu começo, ou o clássico, segunda eu começo uma dieta, eu começo a fazer um regime, não é isso que a gente fala? Não, essa é a dica. Persista. Não é porque você comeu um doce ou deixou de ir para a academia um dia ou outro, né, que a sua saúde vai piorar ou que você perdeu todo o processo. Continue. Coma o seu doce favorito, né? Quem tem o hábito de tomar a sua bebida, tome o seu drink com seus amigos, apreciando, né, aquela macarronada do domingo, mas que isso não deve fazer, o que a gente não deve fazer é transformar isso em um hábito, é fazer isso todos os dias. Então a gente tem que ir construindo gradativamente, deixando que, né, essas comidas gordurosas, carboidratos, para alguma ocasião especial. Né? Tem gente que fala assim, para o dia do lixo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas você não pode cortar tudo da sua vida. Mas ao invés de você consumir diariamente, de você quebrar e ficar com aquilo na sua mente, eu quebrei a dieta, eu quebrei o hábito, eu vou parar. Não, recomece, persista, faça com que a persistência seja trabalhada na sua vida para que tudo se torne um hábito. Seja persistente
em adotar um estilo de vida saudável, porque vale muito a pena. A persistência, como tem nesse slide aqui, nessa imagem, a persistência é o caminho do êxito. Não é porque você parou, não é porque você deixou, que você não vai dar continuidade. Você vai perceber que conquistas diárias melhoram a nossa autoestima, surge o nosso empoderamento, você se sente mais forte, você se sente mais dono de si, onde vai começar a acreditar mais em você, mesmo que as coisas, né, vai perceber que as coisas vão se tornando mais fáceis. Então, persista, a persistência precisa ser trabalhada. E a sétima dica, né, que a gente tem, que é extremamente importante, pode passar, Júlia, para a sétima. Algo muito importante, principalmente na nossa atualidade. O esquecimento do celular também é importante. Eu ia mostrar aqui na câmera para vocês, né? Eu não estou conseguindo visualizar, mas acho que vocês estão me vendo. O celular é importante? É. Mas muitas vezes é preciso a gente esquecer dele um pouquinho. Porque ele tem feito muito mais parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tem sido literalmente o nosso amigo íntimo. Então a gente precisa cuidar. A internet, né, os smartphones são extremamente excelentes para que a gente possa se atualizar das notícias, para que a gente possa manter contato com as pessoas, né, com os nossos familiares, mas é importante que venhamos dosar o tempo que a gente gasta com o celular. Dosar e que seja um tempo de qualidade. Muitas vezes, o que a gente tem visto, né? As pessoas falam, poxa, Elis, mas você está falando de saúde, de repente você já começou a falar de celular, faz parte da nossa saúde mental. Então, priorize, dê preferência para encontrar amigos pessoalmente, por terminar aquele projeto, né, que está na sua cabeça, aquilo que você planejou, aquilo que você está só no papel, uma caminhada, ao invés do quê? De abrir redes sociais a cada de 5 em 5 minutos. Tem pessoas que estão conversando com você e está assim, está no automático, a mente não descansa, está condicionado ao celular. E faz isso quando está conversando, quando está se alimentando, porque na verdade está só comendo, mas não está se nutrindo, come no automático. Então, que a gente esteja rodeado de amigos, de familiares, de pessoas, né, de bem com a vida, que vão ajudar a amenizar esses problemas da vida moderna, amenizar o estresse, como a depressão, como a ansiedade, mandando tudo isso para muito longe. Agora, algo importante para você. Algo importante para você, algo importante para mim. Mantenha contato com pessoas que você pode se inspirar. Como assim? Pessoas que te movem, pessoas que inspiram você. Pessoas que possam sair para tomar um café, convidar para uma caminhada. Se inspire nessas pessoas, mantenha contato com essas pessoas. Isso faz parte de hábitos saudáveis. A gente não está falando de hábito saudável, lembra que eu falei no início do nosso treinamento, que vai muito além de atividade física e beber muita água, prática de hábitos saudáveis, mudança de ações no nosso dia a dia faz toda a diferença no nosso futuro. E a oitava dica para vocês é o sono. O sono é o principal, é ele que vai coordenar toda a funcionalidade do nosso organismo. É uma boa noite de sono que vai ditar as suas ações do seu cotidiano, do nosso dia a dia. Dormir melhor aumenta a nossa disposição. Uma boa noite de sono é extremamente, sem dúvida, um dos hábitos saudáveis mais importantes para manter o nosso corpo funcionando muito bem durante o dia. É a noite de sono que vai ditar as nossas ações. É no sono, é durante o sono que as nossas células do nosso corpo ela se estabelece, que as nossas memórias são armazenadas, que toda a coordenação dos nossos tecidos se reconstrói. Então, o nosso organismo precisa de uma boa noite de sono para ter as funcionalidades, tudo funcionando de acordo, tudo, digamos assim, como se fosse uma engrenagem, uma depende da outra, e a gente depende do sono. Então, dormir de 6 a 8 horas por noite é o suficiente para que a gente possa ter todas essas benfeitorias, todos esses benefícios no nosso organismo. Mas o importante de tudo, o sono precisa ser um sono de qualidade. Se você está acordando no meio da noite, né, levantando várias vezes, tem dificuldade para dormir,
né, isso indica que você está com algum problema de saúde. Então, lembre-se, dormir, né, o sono repara as nossas células, melhora a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de cognição e reconstrói os nossos tecidos também, promove o rejuvenescimento, tanto das nossas células, o rejuvenescimento da nossa pele e melhora também a nossa autoestima. E quando nós temos uma boa noite de sono, significa que houve uma reparação. É como se nós entrássemos num processo durante o sono, de reparação das nossas funcionalidades. Então, ele vai reparar tudo o que aconteceu de errado, falando a grosso modo, para que no dia seguinte o seu corpo esteja preparado para a absorção de nutrientes, seu corpo esteja preparado para todas as ações que você vai enfrentar funcionando de forma correta. E a nona dica, né, dos nossos hábitos saudáveis significa: hábitos saudáveis são importantes, mas suplementação. Quando a gente faz uma suplementação, muita gente tem medo de suplementos. O que é suplemento? É algo que eu vou engordar? Lembra que eu coloquei um vídeo aqui para vocês falando sobre as vitaminas, os mitos e verdades, vitaminas engordam ou não? Não, a gente engorda pela boca, pela quantidade de alimentação que a gente coloca de forma incorreta. A suplementação, os suplementos alimentares, são produtos constituídos por fontes concentradas de substâncias como vitaminas, minerais, fibras, proteínas, aminoácidos, os ácidos graxos, que a gente não consome no nosso dia a dia, como o ômega 3, ervas e extratos, probióticos, né? Probióticos, como a gente falou anteriormente, que são, falamos nos slides anteriores, nas apresentações anteriores, são alimentação para a nossa flora intestinal e várias outras substâncias, incluindo aminoácidos, enzimas, enfim, diversas substâncias que muitas vezes são extremamente essenciais para o nosso organismo, mas na maioria das vezes nós não conseguimos ter uma alimentação correta. Nós precisamos desses nutrientes para que haja funcionalidade das nossas células. E a partir dessa composição, esses suplementos podem ser nutricionais, metabólicos ou fisiológicos, que vão fazer com que destinar a complementar a nossa alimentação normal. Em casos de ingestão desses componentes seja insuficiente, a gente vai ter o quê? Algum tipo de doença. Então, ao contrário do que se pensa, ao contrário de um medicamento, o suplemento não tem por objetivo curar ou tratar doenças. É um complemento à nossa alimentação. Falando a grosso modo, para que fique mais fácil, você não se alimentou com os nutrientes necessários para suas funcionalidades, então você suplementa para que haja todos esses nutrientes, evitando o aparecimento de doenças, causando problemas na nossa saúde. Então, o hábito de hábitos saudáveis mais suplementação. E a última dica, então mais importante, que é a constância das ações define os nossos resultados. Inserir hábitos saudáveis no nosso dia a dia pode parecer um desafio em primeiro momento, né? No início ali é tudo muito difícil, não é fácil, mas o segredo é ter paciência, é dar um passo de cada vez, sempre a persistência, sem causar o desânimo, evitando o desânimo. E se por acaso, né, eu ou você viermos a desanimar, retome as atividades, vamos retomar as atividades assim que possível, sempre focando na saúde. Volte com a sua dieta, volte com a alimentação correta, volte à prática de exercício físico, não desanime, não é porque você caiu que você não vai conseguir. Você pode ir além, nós podemos ir além. Então, é importante a constância das nossas ações. Existe um provérbio chinês que fala: hábitos, no início, parecem teias de aranha. Depois, se tornam fios de arame. É exatamente isso. No início, a gente se sente perdido, num emaranhado. Será que eu vou conseguir? E quando você tem a constância dos seus hábitos, você vai utilizando cada passo como fios de arame para você alcançar o seu objetivo. Bom, quais são os critérios que a gente tem para ser um superalimento, que a gente falou de suplementação, né, no próximo slide? Já estamos finalizando, pessoal. É um treinamento complexo, mas é extremamente importante. Critérios para ser um superalimento. Para ser um superalimento, não basta ter apenas os nutrientes necessários na sua composição. É preciso passar por uma criteriosa avaliação
de biodisponibilidade, ou seja, de aproveitamento do organismo desse ativo presente nesse superalimento. A gente está falando de suplementação. E todo o seu processo de fabricação deve ser controlado rigorosamente, utilizando matérias-primas de excelente qualidade em dosagens extremamente precisas. E para que realmente o superalimento entregue os benefícios a que se propõe, os cientistas precisam analisar a dosagem correta para cada grupo de consumidores. E é isso que acontece com os nossos produtos da Maravilhas da Terra, que nós temos aqui no próximo slide, as duas grandes tecnologias dos nossos produtos, a Alimune, que é a nossa aliada ao sistema imune, aliada do nosso sistema imunológico, né? A Maravilhas da Terra, por meio de pesquisa e de desenvolvimento, preparou uma seleção de ativos específicos que vão auxiliar, regular o metabolismo, realçar a nossa resposta do sistema imune, evitando a contaminação, né? Fazendo com que haja essa resposta contra a ação de agentes patógenos, né, como vírus, bactérias e vários outros. Nasce a exclusiva tecnologia Alimune, também utiliza componentes biodisponíveis para aumentar a eficácia dos ativos. Então, é isso que Maravilhas da Terra faz. Por isso que eu falei da importância de associação de hábitos saudáveis com suplementação, mas suplementos de qualidade que possam garantir a sua saúde. Além da tecnologia Alimune, nós temos a tecnologia, no próximo slide, Bioefúsio, que é a tecnologia que garante a melhor biodisponibilidade das moléculas dos ativos que estão presentes em cada produto. O que isso significa, Elisângela? Significa que esses componentes são melhor absorvidos pelo nosso organismo, e essa absorção acontece de forma natural, e essa absorção também é rápida e eficaz, devolvendo ao nosso organismo a funcionalidade de cada ativo. Por isso a importância, porque o nosso sistema imunológico, né, pode passar, Júlia, o sistema imunológico é um sistema multifacetado. Ele protege o nosso organismo contra substâncias que são prejudiciais, que estão presentes no ambiente, mas o sistema imunológico é essencial para a nossa vitalidade, para a nossa sobrevivência. E quando esse sistema imune está comprometido, o patógeno, né, seja vírus, bactéria, é extremamente agressivo. Ou quando nós nos deparamos com um patógeno que a gente nunca viu antes, que a gente não tem anticorpos, né, que nunca foi combatido pelo nosso organismo, nós podemos desenvolver doenças mais graves, que é um exemplo, a atual conjuntura de saúde que a gente está vivendo hoje. Então, a gente precisa ter o nosso sistema imunológico fortalecido. E essa funcionalidade só vai acontecer se estivermos nutridos, se tivermos alimentos adequados, se tivermos hábitos saudáveis, se nós tivermos o quê? Essa associação de suplementação que faz com que haja essa resposta imunológica muito mais rápida. E diante disso, quais são os... só dicas para vocês, não vou falar de produtos aqui, a gente está falando de suplementação, nós temos os nossos polivitamínicos, Império Home, Femme, Equalio, Plenos, que vão fornecer esses nutrientes adequados, né, à nossa suplementação, de maneira a prevenir a diversas doenças, a fortalecer o nosso sistema imunológico. E aliados, né, a hábitos saudáveis atrelados, no próximo slide, ao uso de produtos que vão poder potencializar os nossos resultados. Se o meu resultado, se a minha intenção é emagrecimento, eu vou ter o hábito saudável de uma alimentação saudável, de prática de exercício físico, de consumir água, de cuidar da minha mente, de persistir, de não desanimar. Mas se eu tiver produtos atrelados que vão favorecer, que vão potencializar o meu emagrecimento, ou que vão inibir a minha sensação de fome, vão evitar a minha compulsão, isso significa que esses alimentos vão potencializar os meus resultados. E o importante de tudo, em todas as fases, quando você se trata de uma alimentação saudável, quando você vai praticar uma dieta, o primeiro passo é a desintoxicação. É tomar algo, fazer algo com que o teu organismo, não só através da alimentação, mas da suplementação, possa passar a eliminar toxinas, te auxilie no emagrecimento, promova a saciedade e faz com que haja toda a funcionalidade do seu organismo. Então, feito isso, esse processo de desintoxicação, quando a gente faz o uso desses alimentos, desses produtos, nós estamos o quê? Inibindo a absorção
de gordura, inibindo a absorção de carboidratos e favorecendo a modelagem do nosso corpo. Com isso, melhora a nossa autoestima. Lembra que eu falei que é uma constância de ações? É uma sequência de ações que a gente faz. O que significa? Nós vamos vendo o resultado. A gente olha no espelho e percebe que aquela imagem que nós estamos vendo é extremamente satisfatória, melhora a nossa autoestima, aumenta o nosso nível de serotonina, e a gente é o hormônio do prazer, do bem-estar, e na prática de exercício físico a gente vai tendo essa sequência. Então, o hábito, ele precisa ser constante na nossa vida. É algo que a gente precisa ter, fazer com que faça, ficou até redundante, né? Mas que faça parte do nosso dia a dia. E para que a gente possa finalizar aqui, gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Né? É uma mensagem, uma frase de Aristóteles que fala assim: nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então, eu te convido a ser excelente. E para que haja excelência na minha e na sua vida, nós precisamos manter a constância dos nossos hábitos. Ok, pessoal? Fica essa dica para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Desculpa aí que houve erro na nossa transmissão, que deu um probleminha na nossa transmissão, mas muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela presença de vocês, e que fique na sua mente, no seu coração, esse treinamento, que a mudança de hábito pode mudar a sua vida, pode promover longevidade, qualidade de vida e mudar o seu futuro. Muito obrigada, um excelente final de semana a todos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, e nos vemos na próxima semana. Até mais!